amor. Sextou e cá estamos nós, de novo. Hoje toda colorida, porque, né? Hoje é sexta-feira e sexta-feira pode, igual às terças. E... Aê, isso que eu digo que é uma convidada que nem deixou eu colocar a canção que eu tinha separado pra ela. Olha aqui, ó. Vamos lá, Heresia. Aqui. Podia ter separado uma música gauchesca também. Oi! Oi! Estraguei a surpresa? Eu podia ter separado uma música gauchesca também, que vinha bem. Verdade! Deixa eu colar aqui o tema de hoje. Aqui, aê, fixar comentário, bora lá. Bom, como já deu pra perceber, a pessoa também é gaúcha, né? Que eu falei que eu podia ter separado a música gauchesca, porque estamos aqui, papo de duas gaúchas. Só esqueci meu chimarrão hoje pra ver também. Ah, não, ó, o meu tá aqui, ó, do lado da mesa. Não deu tempo. Na verdade, me deu um calorão, sei lá, esse tempo tá muito doido nesse estado. Eu comecei a Verdade. segunda-feira falando que tava um frio de 6 graus. Ontem eu tive que dormir com o ventilador ligado. Só que depois dizem que gaúcho que é afeminado, mas tem que ser muito macho pra aguentar morar nesse estado, porque tá louco. Não, Verdade, tá. Titi. A gente, olha, tem todas as temperaturas no dia, tá complicado na semana, Não, né? só a gente pra entender que daí a gente fala, dizem, não, capaz, não pode ser assim. Mas só a gente sabe o que a gente passa. Bom, Verdade. então vamos começar do começo. Se apresente, dona Ellen. Então, muito boa tarde para todo mundo que está entrando aqui com a gente, né? É um Você está prazer com o dedo te. no coração aí, faz favor, tá? Você está Ah, com o não, dedo no na coração aí. verdade a gente só funciona à base de coração, né? A gente é meio É. carente, então precisa de coração para poder as ideias começarem a Coração evoluir, né? não paga os boletos, mas deixa nós felizes. Então, vocês, por favor, tá com o dedo no coração aí. Que já é um bom começo, né? Já tá bom. Uhum. Então, meninas e meninos que estão entrando por aqui, né? Eu sou Ellen Vivanco, eu atuo com desenvolvimento de líderes, eu sou mentora de líderes, mas por que, né? Eu cheguei nessa trajetória e nessa etapa como mentora atualmente? Eu atuei durante 14 anos no mundo corporativo, nessa vida louca e super intensa e frenética também, que é o mundo corporativo, né? Eu trabalhei a maior parte da minha carreira em multinacional na área de vendas. Então, eu geria times, formava times, né, com gestão de pessoas na área de vendas. Então, se o mundo corporativo já é desafiador, pensa na área de vendas, então, né? Que, tipo assim, não existe. Vendedor não tem passado, né? Quem nunca ouviu essa frase? Então, a partir dessa trajetória, faz 2 anos e meio que eu resolvi me desafiar em carreira solo e estou atuando como mentora de líderes para dividir um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Que são coisas que a faculdade, nenhum curso ensina. Então, quem tiver afim de turbinar essa liderança, fica com a gente aqui nessa live. É bem o que eu digo, né? Quem trabalhou com liderança de vendedor faz qualquer coisa na vida. Porque, olha, é muito doido. É muito doido. Só a gente que já trabalhou com líder de equipe sabe que é uma rebolar todos os dias, Todos os dias. Não, é e uma chega montanha lá, russa dia trinta gigantesca. e um, dia 31, tipo, comemorando, conseguimos entregar as metas, né? Feliz e contente depois daquele suador todo do mês. Ok, mas no próximo dia 1º, a meta renova e tem tudo de novo, né? Exatamente. É um ciclo que nunca tem fim, né? Por Nunca. mais que tu batia a meta do mês passado, tá, mas já tem meta nova para esse mês. Batia a meta do dia seguinte tem meta de novo, e assim tu vai. Então, Sim. assim, liderar equipe é para poucos, e eu digo sempre que quem lidera equipe, ele faz qualquer coisa depois. Eu E sei até porque eu já passei porque por isso. conta um pouquinho para mim da tua trajetória, É Tice, para para eu te doido. conhecer também um pouquinho mais.
Sim, também trabalhei 12 anos no mercado corporativo, mas de telefonia móvel. Trabalhava com a Aham, parte empresarial. Trabalhei em todas essas operadoras, quase todas, só não trabalhei na Oi. Dessas operadoras que a gente vê aí, de tipo Vivo, TIM, essas coisas aí, trabalhei na Claro por muitos anos. E meu telefone apitou aqui, memória cheia, mas acho que não tem problema. Trabalhei nada a ver com a minha área, porque eu sou formada em jornalismo. Então, assim, nada a ver com o que eu fiz na faculdade. Por isso que eu até brinco, assim, que o aham. meu diploma eu não faço a menor ideia nem de onde é que tá, porque serviu para outras Nunca coisas, usei. mas serviu para outras coisas. Faz com que eu tenha noção de comunicação, que eu escreva Aham, bem, essas coisas assim. Claro, a faculdade foi um baita de uma bagagem. Mas na parte profissional, sempre trabalhei com nada a ver com isso, né? Então, eu sim. fiquei 12 anos no mercado corporativo. Comecei, e eu, assim, eu falo com muito orgulho da minha carreira profissional, assim, porque eu comecei com 17 anos como telemarketing. E eu cheguei a líder de equipe. Então, assim, gerenciava um escritório aqui na minha cidade. A Aham, Ellen é de Canoas, eu sou de Novo Hamburgo. E foi muito legal, assim, mas muito desafiador também. E resolvi cair nesse mundo de empreender por causa de necessidade, não por causa de vontade. Eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, do Pietro ter nascido com um problema de saúde, que precisou que eu ficasse com ele em tempo integral, eu provavelmente hoje ainda estaria dentro do escritório, mesmo que não tão feliz como hoje eu sou, assim, sabe? Provavelmente eu aham. teria continuado lá porque era algo que me dava tesão. Eu gostava dessa Sim, loucura, de tudo. Então, assim, me fazia bem, mas não era. Me incomodava algumas coisas que hoje eu aham. consigo ter tesão no que eu faço e essas coisas já não me incomodam mais, como, por exemplo, cumprir horário. Eu sempre fui uma pessoa que Sim. odiei cumprir horário. Eu odiava ter que a outra pessoa determinar o que horário que eu ia acordar, que horário que eu ia dormir. E o dia tá lindo lá fora e eu não poder fazer nada, ter que ficar dentro do escritório resolvendo o problema dos outros. Então, essas coisas me incomodavam. E quando Uhum. aconteceu, por isso que eu digo que o universo, para mim, foi muito cuidadoso comigo, assim, porque meu filho teve um problema, mas que não foi um problema tão grave assim. Simplesmente ele não podia voltar para a escola porque ele não tem a válvula do esôfago completa. Então ele não poderia ficar na escolinha porque poderia ter algum tipo de Exigia problema cuidados. e as Aham. professoras não teriam como ver, né? Porque uma Sim. coisa é tu cuidar de um em casa, outra coisa é uma professora cuidar de 8 na escola, né? Aham. Então, com essa situação, eu caí no mundo do empreender e digo que foi muito carinho do universo comigo, assim, porque ele poderia ter algo mais sério, que não foi, mas mesmo assim fez eu refletir tudo e hoje tá aqui falando com esse monte de mulher doida Firme e forte. com esse monte de mulher doida que também tá cansada dessa vida dos outros mandarem nela e aí também tá querendo sair desse lugar. E eu te convidei ela exatamente por isso, porque eu acredito muito nessa coisa de que a primeira pessoa que a gente tem que liderar é a gente, né? É nós mesmos, né? E é o primeiro passo. E como as pessoas negligenciam isso, né? Porque para muitas pessoas elas associam a liderança como só a quem possui uma posição, um cargo de líder, né? E a liderança ela é uma competência, ela é uma habilidade que a gente diz que todos nós precisamos, né? Não é só o líder que precisa ter. Na verdade, o líder, o primeiro pré-requisito dele é que ele tenha esse autoliderado para que ele possa fazer isso de maneira assertiva com as outras pessoas. Isso sempre acontece? Não, não sempre acontece. Por isso que a gente está com um universo aí cheio de líderes, de maus líderes, né, que não consegue fazer gestão de pessoas e sim acreditam que é a gestão do número e as pessoas ficam em segundo, terceiro plano, né? E Então, por que confundem que muito liderança com poder, né? Porque acha que ser líder é ter poder, é porque eu posso mandar, é porque E aí tu já começa a errar como líder, porque não tem sim, nada já a ver uma começou coisa com a outra. errado, né? Exatamente. Então, essa questão da autoliderança, de nós nos liderarmos em primeiro lugar, é o ponto de partida para qualquer coisa. E a gente utiliza essa habilidade nos nossos negócios como empreendedoras, né? Se você for liderar um time, você também vai utilizar. E enquanto também, dependendo do teu nicho, do teu negócio, você vai precisar ter pessoas que você, equipes também, não necessariamente
junto com você, mas que prestam algum serviço para você, e você vai ter que saber gerenciar essas pessoas também, né, para que tudo se cumpra no prazo e etc. Então a gente exercita isso o tempo inteiro. Quem ainda não se deu conta, para analisar, né, o quanto a gente precisa dessa habilidade. E eu costumo sempre dizer que se você lidera algum tipo de movimento, seja como mãe, esposa, né, enfim, você já é líder e você só ainda não se deu de conta disso. Exatamente. Eu que sou mãe, eu digo sempre que eu sou a líder, né? A gente é líder da casa, a gente é líder dos nossos negócios, a gente é líder de si. E eu entendi, com todo esse processo de autoconhecimento, de evolução e no empreender, que era muito fácil gerir o outro, né? Que a gente acha que a gente consegue, na nossa inocência, é mais fácil gerir o outro. E realmente, às vezes, porque tu te autocontrolar, tu liderar a si, tu cobrar de ti algumas coisas, é mais difícil, né? É mais fácil colocar no outro. Só que tu nunca vai ser um bom líder enquanto tu não conseguir fazer isso contigo. Porque aquela coisa assim de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, Não não funciona. funciona, né? Aham. E assim, uma coisa não sei se aconteceu contigo, né? Eu super me identifiquei com essa questão que você falou que se não tivesse acontecido algumas questões pessoais, talvez você tivesse ainda no mundo corporativo, né? Eu também me desafiei na carreira de empreendedorismo por uma necessidade, porque eu precisei mudar para uma cidade do interior de Minas Gerais. E eu ia ficar um ano lá, em função de transferência do meu marido e etc. E aí, não tinha mercado de trabalho para mim lá, né? Porque era uma cidade super pequena, eu não ia conseguir me recolocar. E na época eu tive que escolher, eu estava trabalhando na Unilever na época e eu pedi para sair para justamente, né, porque ia ter que fazer a transição de cidade. E se isso não tivesse acontecido, talvez eu ainda estivesse no mundo corporativo também, porque não era uma coisa para mim que, nossa, eu não curtia. Essa cachaça aí que a gente bebeu, né? Parece que ela é viciante e a gente continuaria. Óbvio que com muitas coisas que a gente não se identificava, mas só que talvez naquele momento a gente não desse tanta conta, né? De entender, não, é isso que eu não curto, é aquilo. E só quando a gente se desafia, e muitas vezes é por necessidade, que a gente começa a entender, puxa vida, era isso, era aquilo, né? E uma das coisas no começo que eu senti, assim, parece que é como se você estivesse dentro de uma caixa e abrissem aquela caixa, né? E daí você fica pensando assim, meu Deus, é como se você estivesse numa gaiola e abriu a gaiola e agora, o que que eu faço? Eu E essa sempre brinco questão, que eu acho que é essa sensação que o passarinho que ficou muito tempo preso numa gaiola tem, assim, porque a gente se acostumou tanto a viver nessas caixinhas e de fazer o que, né? Eu sempre fui meio louca, assim, né? Eu sempre fui meio que do contra desde muito pequena. Mas mesmo assim, mesmo sendo do contra, mesmo sendo uma inconformada, eu acabei seguindo muito o que me disseram que tinha que fazer. Então, assim, eu fiz uma faculdade, porque tu tem que fazer uma faculdade, tu não vai chegar em lugar nenhum se tu não fizer uma faculdade. Eu sim, casei quando disseram que, né, tu precisa casar, tu precisa constituir família. Por mais que desde cedo, eu sempre disse, quando eu era criança, eu dizia pra minha mãe, eu vou ter filho, mas eu não quero ter marido. E minha mãe dizia, mas para ter filho, tu precisa ter marido. Eu disse, mãe, não quando chegar na hora de necessariamente, eu né? ter filho, já vai ter algum jeito que eu não vou precisar ter marido. E ela ria de mim. E hoje, sim, eu tive 3 filhos e não, eu não tenho marido. Olha que coisa bem boa, viu? É uma pessoa que cumpriu o planejamento dela desde a infância. Então, assim, eu sempre fui meio que inconformada, eu sempre fui meio que com umas ideias diferentes. Mas acabei fazendo o que né, a gente vai indo e tu vai levando as crenças dos outros, e tu vai, e tu vai, e tu vai. E quando tu dá esse clique de vida, assim, que alguma coisa te dá um tranco e tu diz, opa, peraí, então existe mesmo vida além da gaiola, né? Tu, Aham, tu pode fazer, e como a Nath diz muito isso, não é para todo mundo, e eu sei que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo sim. que se dá bem nessa questão. Mas E existe. tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas. E por isso a gente volta aí na questão do autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa ela tá inconformada, ela tá insatisfeita e ela não tá entendendo o porquê. E aí do nada ela acha assim, não, então vou empreender porque é o mundo corporativo que tá me sufocando, não é para mim isso e tal, aí ela resolve empreender.
Só que daí ela chega no universo do empreendedorismo e ela percebe que o buraco é bem mais embaixo, né? Que não é aquela coisa romantizada que você vai Não. fazer o teu horário, que você vai ter liberdade. Ok, você vai, mas tudo isso tem um preço, né? Para você chegar nessa liberdade, enfim, é uma construção. Se você não tiver com uma base sólida construída, você também vai se perder ali naquele processo, né? Eu sentia falta no início, assim, de ter um chefe me cobrando, porque Porque parecia é, que, é tipo bem assim, isso. a gente tá tão acostumado com aquela rotina, com alguém te delegando as tarefas, com um cronograma que você tem que cumprir, que a partir do momento que você se vê livre ali, parece que, tipo, meu Deus, o que Como que assim eu aconteceu não no tenho mais mundo, né? meta para bater? O que que tá Aham. Cadê? acontecendo? Tipo, como assim? Cadê alguém me ligando para dizer que eu tenho um relatório para entregar? Tipo, já não tinha mais. E, Cobrando, né? e é bem isso, assim. E quando a gente se conhece, que a gente entende, porque às vezes a gente não consegue. E eu comecei o ano, esse ano, e já falei em outras lives com as meninas, que a minha palavra desse ano que eu desejei para todo mundo na virada do ano foi autoconhecimento. Porque a gente acha que às vezes o problema tá fora. E aí eu tô insatisfeito porque a culpa é do mercado de trabalho. Aí tu resolve empreender. Aí tu começa a empreender e tu descobre que o problema não era no mercado de trabalho. O problema estava em ti, em alguma coisa que não estava resolvida em ti. E se tu tivesse resolvido, talvez o mercado de trabalho, a CLT, ou enfim, teria te permitido ser feliz como tu gostaria. Que o problema não era o lugar Sim. que tu estava. Porque se tu tá com problema contigo, tu pode trocar de lugar quantas vezes Para tu onde quiser. tu for, ele vai O seguir, né? problema vai contigo. Então não adianta Sim. isso de e eu não gosto dessa romantização assim aqui. Eu sou bem clara com as pessoas de que não. Essa coisa de ficar vendo foto de gente trabalhando na beira do mar e dizendo que ai, venha porque trabalhar é muito legal. Não é assim, gente. Tem muita madrugada que tu vira à noite para fazer conteúdo. Tem muita aula que tu tá surtada e tu tem que fazer igual porque tu tem turma para entregar. Então, assim, essa glamorização do empreendedorismo comigo não funciona porque isso também foi Sim. uma coisa que me travou muito. Eu E que demorei para provavelmente te empreender. venderam, né? Tipo, essas É, coisas que a gente vê na internet, essa galera falando que, nossa, trabalhe 4 horas por dia, né? Esse monte de baboseira que a gente lê e escuta, querendo ou não, a gente internaliza isso e a gente vai com essa expectativa, né? claro, Então, essas questões, elas são muito delicadas. Eu me preocupo muito com isso no meu posicionamento, né? No mundo digital, justamente porque, independente do número de seguidores que você tem, se você está lá com um perfil na internet, você já está de alguma forma influenciando alguém. Seja uma ou duas pessoas que você está influenciando, você é responsável sim por aquilo que você fala para essas pessoas. exatamente. Então, a gente Cuidado. precisa ter muito esse cuidado, né? Isso é muito importante. No meu caso, eu travei muito porque eu olhava muito esse glamour de internet, né? De tipo, as pessoas são as melhores casas, os melhores materiais de trabalho, os melhores isso, os melhores aquilo, e eu pensava, cara, eu nunca vou começar, porque, né, Eu preciso de tudo isso, né? a minha realidade não era aquela no momento, né? Quando eu Sim. comecei no empreender, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi montar uma empresa de festa, porque como eu disse, eu comecei a empreender por necessidade, não por vontade. Então foi assim, o Aham. que, que eu tenho mais de material para começar? E eu botei a cara a tapa e fui. Eu estava recém-separada, com uma depressão gigantesca, assim, muito séria. Então, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, mas eu precisava fazer alguma coisa. Só que Sim. esse glamour de internet me parou por muito tempo. E hoje eu tenho Uhum. muito cuidado para não fazer essa glamorização pro lado de cá, porque não é essa a realidade, né? Assim Não como é tem, mesmo. né? Tem o lado positivo e que a gente também não pode ignorar que tem, mas assim, não compare, né, os bastidores, os teus bastidores com o palco do coleguinha, né? Porque o que as pessoas mostram normalmente na internet é só o lado positivo, é só o palco daquilo que eles estão vivenciando, né? Mas os bastidores dali atrás, talvez se você conhecesse os bastidores dele, você pensaria 10 vezes antes de querer empreender, né?
Aqui a gente também não está querendo desencorajar ninguém que está com esse Não, não intuito, é isso. mas é ser muito realista do quanto assim é gratificante, sim, tem muitos retornos que super valem a pena, mas tem muito suor, né? Tem muito suor e sangue É, por trás de eu tudo falo isso. para todo mundo, eu sou muito grata e sim, enfim, hoje eu entendi o que era sucesso para mim. Hoje eu posso dizer que não, eu não tenho 1 milhão no banco ainda, mas eu já vivo o que eu entendo como sucesso para minha vida. E é o que eu Sim, desejo para muita mulher, e eu falo muito para mulher, né? Então, assim, é o que eu aham, desejo para o maior número de mulheres possíveis é que as mulheres tenham escolha, que é o que faltou para nós desde que o mundo é mundo, é que a gente nunca pôde escolher. Então, o que eu aham, venho aqui bater para todo mundo é que tu possa ter escolha. Se tu quer escolher empreender, paga o preço e vai fazer, porque vale a pena. Se tu sim, quer escolher não ser casada, escolha e faça. Eu acho que assim, a gente pode tudo. É o que eu digo sempre pra, tipo, tu pode tudo, tu pode o que tu quiser, desde que seja o que tu quer, né? Então, assim, exato. se é o que tu quer, se é o que te faz feliz, dane-se o que vão pensar. É essa questão de liderar a si mesmo. Quando tu consegue entender o que te faz feliz, o que tu quer, e que tu consegue te colocar em primeiro lugar, o que muita gente fala que é egoísmo, na verdade eu não enxergo como ser egoísta, eu enxergo como isso ser necessário, Amor próprio, né? né? Exatamente. Quando tu te coloca em primeiro lugar, é aquela coisa do voar de avião, né? É, quando tá, Aham, a aeromoça fala, as máscaras de oxigênio cairão, tu primeiro tem que colocar em ti. E a gente, como exato. mãe, como esposa, enfim, a gente tem essa mania de sempre colocar o outro em primeiro lugar e enquanto a máscara não tiver em ti, enquanto tu não estiver respirando bem, enquanto tu não tiver feliz, tu não vai conseguir fazer isso pro resto das pessoas, né? Com É, certeza. E aqui tem um comentário da Cíntia sobre empreender não é fácil, mas é a melhor coisa é você ser dona da sua vida. É muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso. E é é isso mesmo, exatamente Cíntia. isso, né? É E trabalhoso, como mas é muito bom. e como aí nesse momento a gente só chega nesse grau de maturidade que a Tice está trazendo o exemplo dela, é exatamente com a autoliderança. Porque se a gente não se prepara primeiro, eu sempre uso o exemplo que é como se a gente tivesse um solo, né? Um terreno ali, uma terra que a gente vai plantar alguma coisa. A gente não chega e simplesmente joga a semente ali e espera ela germinar, né? A gente precisa preparar o solo, a gente precisa adubar aquele solo para depois jogar as nossas sementes ali para que elas realmente germinem e gerem frutos. Assim é o processo na nossa carreira, na nossa vida. Primeiro a gente tem que fazer o cuidado do solo, que é o cuidado interno com a gente mesmo, para depois a gente deixar esse terreno fértil as sementes começarem a germinar. Então, é muito isso. Assim, primeiro você tem que começar se liderando, liderando a você mesmo, com autoconhecimento. Hoje em dia, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu não tenho grana para me desenvolver. Quem tem Google tem tudo na vida, né? Se você não tem Meu dinheiro para amor, no investir, YouTube, no YouTube tu encontra tudo, desde como fazer uma, né, desde como tu ter autoconhecimento até como trocar a resistência do chuveiro. No YouTube tu acha de tudo hoje em dia, entendeu? não tem Não tem mais desculpa, essa né? de, ai, porque eu não tenho. Não. Então a gente tem muitos recursos, porque às vezes é aquilo que você falou, a gente fica olhando que as pessoas têm milhões de ferramentas, um processo de desenvolvimento, às vezes naquele momento não cabe no teu orçamento, enfim, mas começa, o importante é você começar de alguma forma. Quando as coisas começarem a acontecer, você vai poder investir, né, num material melhor, num processo melhor de autodesenvolvimento, enfim, mas o importante é começar. Né? Não basta ficar só olhando o palco das outras pessoas parado sem agir, né? É, esses dias a gente estava conversando aqui, é bem aquela história de tu sair no trânsito, né? A gente tem essa mania de querer enxergar a estrada completa, o caminho todo, e não tem como. Isso na vida da gente não existe na matéria, por que que existiria isso nas nossas ações, né? Tu sai daqui para ir para o litoral, tu não consegue ver uma linha reta daqui até Torres, né?
Tu vai andando com Aham. o carro gradativamente, tu vai indo até o momento que tu chega no local que tu gostaria. Então é esse o processo. Não adianta tu querer enxergar ou te paralisar porque tu não consegue ver o caminho todo ou porque tu não sabe como tu vai chegar até lá. O como, tenha a certeza e acredite em mim, mas assim, o como ele aparece, tá? O que tu precisa saber é onde tu quer chegar, tá? E começar a dar o primeiro passo com o que tu tem hoje, da forma que dá, que gradativamente as coisas vão acontecer, vão aparecer pessoas na tua vida que vão te ajudar, que tu nem imaginava que fosse aparecer, aparecem, sabe? Então, assim, só vai. O como acontece. Tu só tem que decidir o que tu quer e ir dando o primeiro passinho e vai indo. Também, O primeiro passo é a é o decisão, mais né? O ponto de importante, exatamente. partida é a decisão, e a partir dele você vai construindo aí a jornada, né? E eu sempre falo uma coisa também que eu acho que faz muito sentido para o nosso papo de hoje, que é a gente entender que a gente não precisa ficar esperando, a gente não deve ficar esperando o resultado final daquilo que a gente quer para a gente ser feliz, para a gente, né, achar que tem sucesso. O sucesso, a felicidade está na jornada, é nos passos que você vai dando. Enjoy the A journey. cada Isso aí. em cada passo que você vai dando, você tem que enxergar uma vitória. Porque se você olhar para trás antes desse passo, você estava bem mais inexperiente, né? Então, com esse pequeno passo que você avançou, você já está mais à frente do que estava ontem. Então, é olhando com esse olhar de que realmente é um passo de cada vez e que a gente conquista, né, ao longo da jornada todas essas habilidades que a gente precisa ter. Claro que estando aberto, né, ao autodesenvolvimento, então a gente vai conseguindo colecionar vitórias para conseguir chegar lá no final e entender, nossa, não, então, eu percorri esse caminho, foi desafiador, Porque a mas eu gente tem muita venci por mania isso e de por olhar, isso, né? a gente tem muita mania de olhar o que falta, né? E a gente esquece de olhar o tanto que a gente já percorreu. Então, E essa já mania de conquistou, que né? é aquela coisa de viver. Eu acho que isso é muito do ser humano e a gente vai se policiando ao longo da vida, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas é essa situação de gente, se tu tá numa estrada, se tu tá numa viagem, se tu tá na vida, tu não tem que ficar olhando só pro que falta. Agradece e vê o quanto que tu caminhou. É a mesma coisa quando tu começa com qualquer tipo de processo. Se tu resolve emagrecer, ou se tu resolve fazer uma transição de carreira, ou se tu resolve qualquer coisa do tipo. Ah, tu fica com aquela coisa de, mas ainda falta tanto. Tá, mas olha o tanto que eu já fiz, né? Pra tu chegar a emagrecer 10 quilos, tu precisa passar pelo um, pelo 2, pelo 3. Tu não vai acordar de manhã e no outro dia ter acordado. Menos Estou 10 10, quilos né? mais magra. Não é assim que funciona. Então, é valorizar cada processo, é comemorar cada conquista, é fazer de uma macrometa várias metinhas pequenininhas para que aquilo se resolva. Então, isso é um processo fundamental que a liderança é extremamente necessária. Porque se tu não tiver essa consciência, E olhar para a liderança como uma habilidade mesmo, né? A partir do momento, porque muitas pessoas elas entendem, ah, não, eu não nasci com esse perfil, eu não nasci com esse dom da liderança, esse dom de liderar, né? Mas assim, liderança não é um dom, ela é uma habilidade. Então, se você não nasceu com ela intrínseca em você, bora arregaçar as manguinhas e começar a desenvolver esse negócio, porque você vai precisar muito na sua vida, né? E o primeiro passo a gente já está falando aqui para vocês, que é a questão de investir em autoconhecimento, em se desenvolver. Esses são os primeiros passos. E com esses pequenos passos você já vai conseguir bons resultados. E aí depois você continua investindo para evoluir cada vez mais. né? Porque isso é um processo que nunca tem fim, né? Não chega um Não. momento. Quando tu mergulha no autoconhecimento e que tu começa a olhar para dentro de si, não chega um momento que termina, né? Não chega Não um momento existe o que diz estou assim, ó, pronto, né? Você não nunca está existe aquela pronto. coisa de pronto, agora eu estou 100%, eu super me conheço, já sei tudo o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Pronto, agora eu posso parar com isso. Não, até porque a gente não é o mesmo, né? Eu não Exato. sou a mesma de 3 anos atrás, quando eu comecei a empreender. Então, como eu posso ficar com a ilusão de que daqui 3 anos eu vou permanecer a mesma pessoa que eu sou hoje? Não é isso, é uma constância. A gente está sempre mudando, a gente está sempre evoluindo, a gente sempre
E se tu é a mesma pessoa de 2 anos atrás, desculpa, mas tu tá vivendo errado, Tem tá? alguma Só pra coisa te errada. dizer que alguma coisa tá errada. Se tu continua com os mesmos amigos, se tu tem o mesmo tipo de pensamento, se tu usa as mesmas roupas, se tu. Amiga, para, que alguma coisa tá errada isso aí. Volta e respira, porque talvez seja até um processo de auto-boicote, de não querer olhar para dentro e não querer evoluir, porque a gente está aqui exatamente para isso, que é para evoluir. E se não está evoluindo, melhor tu Precisa parar avaliar mesmo. melhor, né? Eu brinco que quando a gente acha que a gente sabe todas as respostas, vem o universo e muda as perguntas. Então, a gente nunca vai estar pronto, né? A gente vai Nunca. estar sempre nesse processo de desenvolvimento contínuo. E eu acho que com a pandemia, isso acelerou de uma forma que quem ainda não tinha se dado conta desse processo tomou aquela onda na cara, né? Sabe quando o mar tá mais calmo, tu tá entrando e vem aquela onda e te dá aquele chacoalhão assim? Foi mais ou menos isso que a pandemia trouxe pra gente, né? Porque A a gente gente tava sempre acha que tem tempo, né? A gente sempre acha que tem tempo. exatamente, não, Ah, dá pra não, mas dá postergar para um fazer pouquinho mais. depois. Dá para fazer depois. Tá tudo bem. Ah, o que que é mais 6 meses? Eu posso ficar mais 6 meses nesse emprego que eu não gosto, que daí final do ano chega, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daí final do ano chega, daí tu empurra para depois de julho, aí depois das Aí férias depois tu vem as empurra depois, férias, né? e aí tu vai empurrando, Vai chegou indo. dezembro de novo, e aí tu empurra mais um pouquinho, e assim tu vai empurrando. Aí veio a pandemia, deu dois tapas na nossa cara e disse assim: minha filha, tudo que tu não tem é tempo. Se tu não fizer agora, Acorda pra vida, é né? exatamente isso. Não tem, a gente não tem tempo. E isso é uma coisa que eu refleti muito nessa época agora por causa disso, assim, porque eu sou essa pessoa que achava que sempre eu tinha tempo para ir fazendo. Uhum. A pandemia fez eu fechar meu negócio físico, né? Eu tinha uma agência aqui em Novo Hamburgo e tal, e a pandemia veio e disse para mim, ó, tu tava esperando para fazer algo que tu já queria fazer, porque a minha ideia já era migrar tudo pro digital. Só que eu Aham. ficava com aquela coisa de, não, eu vou dar mais 6 meses, eu vou renovar só mais esse contrato, porque aí a gente fica nessa coisa de, não, mas dá tempo, né? Vai dar Sim. tempo, vai dar tempo. Até que a pandemia chegou e disse pra mim, não, minha filha, tu não tem tempo, vamos de uma vez. Então, assim, eu É agora aproveitei. ou agora, É, né? eu sei que tem muita gente que tá difícil essa situação e eu entendo, mas pra mim foi um presente muito grande, assim, porque foi um momento que eu consegui parar, estruturar o que eu tinha para fazer e começar a fazer, porque eu entendi que de fato eu não tinha mais tempo para ficar empurrando para mais 6 meses, para mais um ano, para mais 2 anos, enfim. Então, e isso é uma coisa que eu falo muito aqui com as meninas, que é essa questão de que às vezes elas olham para mim, eu recebo muito direct, ah não, Tice, mas tu é super segurona, tu super fala, tu é super descolada, tu não tem vergonha de nada, tu fala palavrão, tu é super. Gente, todo mundo aqui é gente normal, a gente também tem medo, a gente também tem, por mais que não é uma ciência exata. Tu liderar assim, tu vir aqui, botar a cara pro jogo, não chega um momento que tu não tenha um medo, ou que tu não tenha uma fraqueza, ou que tu também procrastine as coisas. Então, assim, não tem ninguém que seja 100%, sabe? Então, Não somos super mulheres, né? Somos não, até seres porque ela humanos nem como existe, qualquer né? outra, né? E Exatamente. eu acho que uma coisa legal, acredito que você deve dividir bastante também com aqui no teu canal, é a questão de que, assim, a gente, quantas vezes a gente, cara, pra mim, fazer uma live, gravar um vídeo no começo, olha, eu acho que eu me boicotei por muito tempo no início da minha carreira. E isso, tipo assim, me prendeu de rampar os meus resultados muito. Até que chega uma hora que a água bate na bunda e a gente não tem o que fazer, né? É fazer ou fazer. E aí a gente vai, assim, o coração às vezes tava aqui na boca e a gente estava ali, tentando superar aquele medo, né? Então, assim, e aí as pessoas me perguntam também, tá, mas como é que você fez para superar o medo? Gente, o medo tá ali comigo o tempo todo, né? Toda vez que eu vou entrar numa live, me dá um frio na barriga antes. Mas o que que eu faço? Bora lá, que esse frio na barriga é adrenalina, vambora que, né? Acho que o dia que isso acabar, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então, Para quem me vê não é a falando gente aqui, fala.
Não é a gente achar que a gente vai perder o medo, a gente não perde o medo, a gente aprende a lidar com ele. Então, esse é o desafio, aprender a lidar com o medo. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu morria de vergonha por causa de um monte de crença limitante que a gente coloca na cabeça da gente, que é aquela coisa de, meu Deus do céu, como é que os outros vão pensar e tudo mais. A minha primeira live foi na primeira semana de maio deste ano. Eu nunca tinha feito uma live na vida. A minha mãe agora disse pra mim, pois é, não fazia live, agora é capaz de fazer live no mercado, que trupicou, tá caindo uma live, entendeu? Só que é assim, a gente só vai ficar bom fazendo. Não existe a fada milagrosa, tá? Então, assim, não existe a fórmula milagrosa que vai vir dizer pra ti, tu vai tomar uma poção mágica e vai saber de tudo e fazer tudo bem e tal. A nossa mentora, o Marcos, diz: tu precisa fazer 10 mil horas uma coisa para ser boa nela. Então, assim, ó, vai fazer, Tem entendeu? um Tipo, livro que não fala tem. sobre isso, né? É o Outliers. O Outliers, ele fala que você só é bom em alguma coisa depois que você exercitar 10 horas, né? São 10 mil, aliás, 10 mil horas de 10 mil voo horas. é que vão te tornar bom em alguma coisa, né? A Cíntia tá colocando aqui que agora até compra uns Paranauê, porque outro dia a gente estava em reunião, eu e ela, e eu estava mostrando os Paranauê de gravar vídeo aqui para ela. Então, agora a gente, e assim a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, né? A gente só Exatamente. vai se sentir bom quando a gente tiver lá as nossas 10 mil horas de voo, e a gente vai achar que realmente tá ficando bom ainda, né? E aí, se tu for uma pessoa multipotencial, que nem a amiga que vos fala, tu vai chegar nessas 10 mil horas e vai pensar, quero fazer outra coisa. E aí tu vai fazer outra coisa e tu vai ter que fazer 10 mil horas de novo e assim tu vai. Porque tá tudo bem, entendeu? Também tá bem. Então, se tu resolver que tu quer Sim. agora mudar a tua vida e tu quer fazer alguma coisa diferente, tá tudo bem também, entendeu? Então tá tudo bem. Eu acho muito bacana essas descobertas que a gente faz, né? A gente, e assim, aí depois que a gente descobre, a gente quer ajudar todo mundo a chegar nesse patamar também, né? Porque a gente vê o quanto é libertador, assim, você ir se É, exatamente. libertando daquelas coisas que te aprisionavam, daqueles pesos que você carregava com você, aquelas, né, daquelas 10 toneladas que estavam nas tuas costas, de você querer ser perfeito, de você querer, né, fazer a live mais surreal do mundo, que você querer ter todas aquelas câmeras e todos aqueles negócios para poder fazer um vídeo, né? Porque senão não ia um vídeo mais caseiro para o ar. E aí a gente vai se desafiando a começar com aquilo que a gente tem e a gente vai percebendo que aquilo tudo que parecia surreal não faz a menor falta, né? Que o importante é tu começar, só começar. E aí depois as coisas vão se encaixando conforme. É no andar, não sei se para todo mundo esse ditado que eu vou falar é conhecido, mas é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam, né? Aqui no sul a gente fala isso pelo menos. E desculpa se tu não entendeu, mas aqui a gente entendeu, que é bem isso assim, é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando. É só tu imaginar, o ditado ele é bem autoexplicativo, tá? Só tu botar um monte de melancia dentro da carroça, tá? Conforme tu vai andando, as melancias vão Vão se se ajeitando, encaixando. né? É E se igual quando tu alguma bota. cair aí pelo caminho, tá tudo bem Tudo também, bem. né? É igual quando tu bota o pote de farinha, assim, tu tem que dar umas batidas pra farinha descer e caber mais. É isso, entendeu? Traduzindo o gauchês pra vocês que não são do Rio Grande do Sul, é basicamente isso aí. Oi, Dai maravilhosa! Que agora ela tá assim Ah, também, ela a Dai agora presença quer, ilustre. a Dai agora tá morrendo de ciúmes, né, Dai? Que a Dai agora quer que eu faça live com ela toda semana, agora que ela já tá abusando de mim, que é bem isso, né? Melhorou tua dor de cabeça, amiga? Que essa aqui não é isso, né? Que aqui vocês estão tudo em casa. É exatamente assim, Pena, arrasem, sua pena gostosa. que não dá para fazer colocar mais uma pessoa aqui, né? Senão a gente ia fazer ela entrar na nossa live. Tu imagina a confusão que ia dar isso aqui se pudesse mais de duas pessoas. Ó, tu imagina a confusão que ia dar isso aqui se pudesse mais de duas pessoas. O tio Marquinho ia ficar enlouquecido. Se larga quatro atoras juntas. Deus o livre! Ó, acabou com as. O Instagram não. Melhorei, muito bem. O Instagram não ia suportar tanta tratora numa mesma live, tá louco? Mas então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que tu lembre, assim, uma dica prática?
vamos facilitar a vida das pessoas. Nós três ia formar uma quadrilha assim, nós ia ser presa, amiga, é verdade. Mais de É, dois é gangue. exatamente. Isso aqui ia ser considerado crime organizado. Não dá, eu não posso. Não ia dar certo. Eu já te falei que eu não posso nada que envolva prisão, que eu tenho 3 crianças para cuidar, eu não posso ser presa. A Dai disse, tu topa qualquer coisa, eu disse qualquer coisa que não envolva eu ser presa. Se eu não for presa, o resto eu tô dentro, tá tudo certo. Uma dica prática para quem quer começar a aprender a liderar assim, ou quem está precisando turbinar, ou que está com aquele borocochô assim, Jeová tá amarrado. Para, bestona. Alguma Então, coisa assim que tá meio que borocochô nesse meio dessa pandemia, assim, que tá achando que, tipo, não vai para lugar nenhum, que tá com aquela tristeza, aquela bad de que, ai, o ano só serviu para dormir e comer, sabe? Que não tá fazendo nada com e coisa assim, nenhuma. muitos de nós, né, se a gente não tá nesse momento agora, a gente já passou por ele, né? Então, a gente pode dar várias dicas, porque seria uma live só de dicas. Mas eu acredito muito nessa questão de você olhar muito para você com muito amor e carinho, né? No sentido de a gente tem o costume, como a Tice falou, de olhar para os nossos defeitos, para aquilo que nos falta. Então, o primeiro passo é você deixar de lado o que te falta e entender no que você é bom, no que você brilha. Todos nós, sem exceção, até a criatura mais desprovida, né, de inteligência, de qualquer coisa, tem as suas qualidades e os seus pontos fortes. Então, assim, o primeiro passo é faz essa pausa e analisa com carinho, se permite viver esse momento com você mesmo. Parece papo de autoajuda, mas não é, tá, gente? Funciona. Então, para, né, para entender no que você é bom. E a gente está falando muito de se reinventar. E para a gente poder se reinventar nesse cenário, que muitas pessoas perderam seus trabalhos, vão ter que descobriram que a sua profissão já não vai mais existir, né? Então, assim, o cenário está muito acelerado. E aí, para você poder se reinventar como está todo mundo falando, é super importante você entender as suas habilidades, no que você é bom, tal, além daquilo que eu já fazia, o que mais que eu posso fazer, né? E aí, a partir daí, você começa a entender, e quando a gente para fazer isso, é tão gostoso que a gente começa a ver coisas que nem passava na nossa cabeça que a gente poderia usar aquelas habilidades para alguma coisa. Então, tá todo mundo precisando de algum trabalho, de algum serviço, e essa habilidade que você tem, essa habilidade única, com certeza vai servir para ajudar muitas outras pessoas. Então, foca no que você é bom, e aí depois você tenta dar uma ajustadinha aí no que ainda falta para melhorar. A gente tem muito essa mania de ficar olhando porque a gente. Acho que foi a live de mentalidade que eu falei sobre isso numa aula de mentalidade. A gente tem mania de olhar para o que a gente é ruim, né? Ou foi sobre. Eu não lembro mais, mas foi uma coisa assim. Porque eu entendi que o processo, na vida inteira, a gente é colocado em caixas que nos dizem que a gente precisa ser igual aos outros, né? E a escola é um desses processos, né? Na escola, tu não Sim, basta tu ser bom em português, por exemplo, né? Tu não pode olhar para tua maior qualidade. Tu tem que focar no que tu é ruim, e aí eu vou me usar como exemplo. Eu era péssima em matemática, eu odiava número, mas eu escrevia muito bem. Sempre gostei de todas essas áreas, história, geografia, enfim. Mas não bastava eu ser boa nessas matérias, eu precisava focar no que eu era ruim para conseguir chegar na média dos outros, para que aquilo fizesse sentido para quem? Não sei, porque para mim nunca fiz. A única coisa que eu lembro da sim. escola é Bhaskara, que eu tive que decorar. Não é que eu aprendi a fazer Bhaskara, mas eu decorei a Bhaskara e eu sei a Bhaskara até hoje. Me dá para fazer uma conta? Não faço a menor ideia do resultado, mas a fórmula de Bhaskara eu guardei ela inteirinha. Então, assim, isso é necessário. Hoje, como mãe, eu já não sei mais se é isso que eu desejo para as minhas filhas, mas não estou aqui para questionar o ensino. Só que eu posso te garantir que muito mais vale tu potencializar as coisas que tu é boa e que te fazem ser única, do que tu ficar tentando rebolar e te encaixar em coisas que tu não tem tanta aptidão assim. Então, assim, foca no que tu é bom, pega um papel e uma caneta, e agora eu vou te dar um exercício para fazer. Escreve 50 coisas que tu é boa.
E não é coisas assim, ó, surreais de que tu precisa ser tu não tem que estar aqui para descobrir a cura do câncer ou para criar um novo Facebook, não é isso. Mas assim, ó, tu fazer um bom bolo já é uma qualidade, né? Tu ter empatia com o próximo já é uma qualidade. São Tu coisas simples, né? exatamente, a A gente gente olha tem a muito pro grande. tendência de querer o macro, né? Aquilo que parece que é praticamente inalcançável. E a gente acha que só aquilo que é bom. E na verdade não, né? São os pequenos detalhes que vão fazer essa diferença. E é exatamente tu entendendo isso, é tu vendo o que que tu tem de qualidade, o que que tu pode oferecer, porque assim, eu não sou poliana e eu não gosto muito, já falei isso pra vocês, eu não gosto de ficar com essa fantasia de que tudo. Não, gente, a gente tá passando por um momento muito delicado, muitos empregos vão se extinguir, muita gente perdeu seus empregos, é uma crise que ninguém estava esperando, e sim, a crise existe, não dá para fechar os olhos e dizer que não, nada está acontecendo e fazer de conta que a gente está vivendo como se a gente estivesse na Disney, porque não, aqui não é a Disney. Então, assim, isso está acontecendo e muita gente vai ter que passar pelo processo que a gente passou, que é de começar a empreender por necessidade, não porque está com vontade de que, uhul, que legal, eu fui demitido. Não é assim. Então, muita gente vai precisar fazer isso por necessidade. E se esse é o teu caso, se agora tu está passando por isso, se teu trabalho, enfim, faz isso. Vê o que que tu tem de único. Porque se tu começar a querer ser igual aos outros, isso aqui não vai dar certo. Então, tu precisa ser única. E tu só vai saber o quanto tu é única se tu fizer esse exercício, se tu olhar para dentro de ti e ver. E por mais que tu ache estranho, porque tipo, eu sou a louca do palavrão, da que faz bolo pros filhos e que gosta de caneta colorida. Tá, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem. Se tu conseguir juntar as coisas que tu tem de única e que te fazem diferente, vai dar resultado. Então, vai fazer com que isso aqui vire de fato um trabalho e que vale a pena tu fazer isso. Mas não fica com essa de querer que tu seja igual aos outros ou que tu tenha que virar o que o outro já é, porque os outros já existem, entendeu? Então, vai fazer alguma coisa que seja única. Só você é você, né? Os outros, cada um achou o seu lugar, né? Então, cada um de nós tem que procurar qual é o seu lugar. E é jogar luz naquilo que você já tem de bom, né? Você colocar luz, mais brilho naquilo, né? E aí as pessoas vão enxergar essa luz e esse brilho, e é aí que o negócio vai começar a acontecer. A E mágica acontece. acontece, né? E Aham. acontece. Pode parecer papo de autoajuda ou de coach motivacional ou coisa assim, mas realmente acontece. Tu simplesmente precisa começar a se mexer e tu vai começar a fazer e quando tu olhar, tu vai chegar no nível que a gente está começando, né? Que nem assim, eu digo, a gente está engatinhando ainda, por mais que a gente já tenha 3, 5 anos no empreendedorismo, a gente ainda está começando. Só que já tem Sim, muita gente que está começando agora. Então a nossa bagagem já faz diferença para a vida de alguém. E tu tem que com pensar que se tu começar certeza. agora, daqui a 3 anos, vai ter alguém que vai estar começando também. E tu também vai ser inspiração para aquela pessoa. Então, assim, não espera para amanhã. Se agora, de alguma forma, isso aconteceu, se essa situação toda veio, recebe como um presente, né? No caso, ela teve que se mudar, a Lezinha se mudou, então, tipo, teve que receber esse presente do universo. O meu filho nasceu com um problema e eu tive que. Tu sempre tem duas escolhas, né? Ou tu vai ficar ali se Aham. lamentando pro resto da vida, porque, ó céus, por que é que aconteceu comigo? Por que é que logo o meu filho teve que nascer com um problema? Aí eu te pergunto, por que não comigo? Né? Fazer a Por que pergunta não? inversa, né? Por que não comigo? O que que eu tenho de tão maravilhoso assim? Por que que o meu ego é tão grande para eu achar que eu não preciso passar por aquilo? Por que é que essa pandemia está acontecendo? Por que é que ela não deveria estar acontecendo, né? A gente sabe que a gente estava indo para um momento muito difícil da nossa sociedade. Então, assim, por que não? Não fica olhando para o lado ruim das coisas. É ok, está acontecendo. Então, o que que tu vai fazer com isso agora? É, Como é o é que que tu a vai agir? gente fala, né, de tirar o foco do problema e investir na solução, né? Porque assim, a pandemia existe, a crise existe, ok, a gente já sabe, esse é o problema. Para que ele serve? Para te situar, em que momento, em que cenário que tu está inserido, ponto, só para isso.
A gente não pode usar os problemas externos como bengala para a gente não sair do lugar. Então, ele é só um norte para te dizer, ó, tu está situado nesse cenário, beleza. Agora, com esse cenário que eu tenho, o que que eu posso fazer para continuar, para ir em frente, né? E para ter sucesso diante desse cenário? Porque enquanto tem muita gente reclamando, tem muita gente se destacando e fazendo desse período de crise aí o melhor período das vidas delas. Então, em qual dos dois times que você quer jogar, né? Isso que você tem que se perguntar. E de qualquer forma é sempre uma escolha. Se você escolher ficar no time, né, daqueles que estão lá só na plateia assistindo os outros brilharem, ok. Só que você vai pagar o preço, né, por isso. Agora, se você quer entrar em ação e você quer estar lá no palco também brilhando, ok também, e você também vai ter que pagar o preço por isso, né? Que é arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, mesmo naqueles dias que a gente tá com uma super bad, né? A gente se acolher e entender, tá ok, hoje o dia não tá legal, mas amanhã eu volto com tudo. Exatamente. E a Ellen falou muito sobre terreno, sobre tu, né, preparar o terreno para tu plantar. Só que uma coisa tu tem que entender, quem planta jaca não colhe maçã. Então, assim, ó, se tu tem que estar muito ciente do que tu tá plantando, porque não adianta tu plantar uma coisa e esperar colher outra. Não adianta tu ficar sentado esperando. É exatamente, o cavalo tá passando. Eu digo, eu E brinco passa uma muito, vez só, né? eu brinco muito que um dia a Isa falou isso e ela disse: a oportunidade é um careca com rabo de cavalo na testa. Tipo assim, ó, se passou, minha filha, e tu não grudou quando ele passou de frente, tu puxou o rabo de cavalo na testa, passou, entendeu? Então, assim, ó, pensa muito bem e analisa muito bem o que tu vai fazer com o terreno e o que tu vai plantar. Porque não adianta tu ficar esperando o milagre acontecer e dizendo que, eu quero super, e aí tu plantar um monte de jaca e ficar tristíssima quando as jacas nascerem. Porque assim, se tu plantar jaca, é jaca que tu vai colher. Se tu plantar maçã, é maçã que tu vai colher. Porque a gente só vai conseguir colher aquilo que a gente plantar. Então, se tu plantar autoconhecimento, se tu plantar liderança, se tu plantar arregaçar as mangas, no nosso caso é se tu botar a bunda na cadeira e trabalhar, não importa quanto tempo isso vai demorar, cada sementinha, cada Tem o seu plantinha tem tempo, o seu né? tempo de dar frutos. Então, assim, mas isso vai acontecer, desde que tu cuide e que tu faça esse processo. Agora não adianta tu ficar aqui sentada, tirar meia dúzia de semente ali e dizer assim, tá bom, agora façam aí o trabalho de vocês. Cadê os Não vai rolar, frutos? entendeu? Não vai rolar. E aí tu vai ficar te culpando e dizendo que, porque isso não funciona. Porque, não sei o que, porque não sei o que. Não, meu amor, não existe milagre, entendeu? Tu vai ter que fazer a tua parte. A gente tá aqui, eu tô aqui, a Ellen tá aqui, tem um monte de gente aqui que tu pode consumir conteúdo gratuito, que tu pode pedir ajuda e tudo. A gente pode fazer tudo. Eu posso te dar as ferramentas, a Ellen pode te ajudar em como fazer um monte de situação, só que a tua parte é a única coisa que a gente não pode fazer. Então, assim, consumir conhecimento ou ficar fazendo só isso sem ação também não funciona. Tá? É igual pagar academia e não ir, tu não vai emagrecer. É. Não adianta. Conhecimento sem ação é só informação, né? Eu vivo repetindo isso. Então, é a ação que vai fazer, é a ação que mexe o ponteiro, né? Que mexe o ponteiro dos resultados. Então, a gente realmente precisa, claro que a gente não tá aqui ditando uma regra, né, gente? A gente está falando da nossa vivência, da nossa experiência. Se com você acontece de uma forma diferente, entenda o seu processo e o seu funcionamento. Mas o que a gente está trazendo aqui é que realmente a gente precisa de ações para que as coisas aconteçam. E aí você vai ter que entender na sua realidade o que melhor se aplica, né? É porque não existe uma receita de bolo, eu sempre falo, não existe. E mesmo que tu siga a receita de bolo, por Corre o mais que eu te risco de dar passe, errado, né? se eu A te mão é passe a diferente que receita, tá batendo, exatamente, o né? produto é diferente, o jeito, eu mesma, se eu, isso eu já percebi aqui, a minha receita de bolo de cenoura é a mesma sempre, mas dependendo da densidade da cenoura, ele fica diferente, às vezes ele fica mais pesado, às vezes ele Aham. fica mais fofinho, então assim, não é porque a receita está errada, é porque um material ou outro fez diferença. Mas o que a gente traz aqui para todo mundo, e que eu falo sempre, é que comigo funcionou dessa forma. E com tantas outras pessoas que estão seguindo, funcionaram também. Se vai funcionar para ti, tu só vai saber testando. E tá tudo bem se der errado também. Porque o erro não é um fracasso, não é um problema.
é uma aprendizagem, né? Não existe A gente só erro. sabe que acertou Exatamente. errando, né? Se não tivesse o erro, a gente não saberia do acerto. Então, é completamente parte Sabe? do processo, né? Tá tudo bem, e tá tudo bem. Olha quanto tempo eu já tô nesse mercado, para quanto curso eu já comprei, quanta coisa eu já fiz, para agora encontrar uma pessoa que, opa, agora fez sentido no processo, então agora eu vou executar um processo que fez sentido para mim. Os outros estavam errados? Não, não estavam errados. Funcionou para um monte de gente, mas não funcionou para mim. E por isso que é tão importante tu se autoconhecer. Porque, né, só a pessoa falar, tu precisa saber o que faz sentido para ti. E isso acontece de uma forma, não se cobre também para, ah, tá, eu tô com a venda nos olhos e amanhã tu vai querer super se autoconhecer. Não, isso é um processo, isso é um esforço diário. É igual tomar banho, recomenda-se que faças todos os dias. Eu sei que tem uma galera que não faz, mas assim, né, é sempre bom tomar banho todos os dias, assim, então, né? Então, é a mesma coisa, é um processo diário, é todos os dias um pouquinho e um pouquinho, como diz a Nath, 365 dias, se tu fizer 1% por dia, no final do Tu ano vai são chegar nos 300. 365%. Então, assim, é só ir com calma e tá tudo bem, tá? Então, assim, olha para dentro, descobre quais são as tuas qualidades, vê o que tu pode fazer e se acolher também é muito importante, né? Receber, respeitar que naquele momento talvez tu não esteja tão bem. Então, isso é muito, muito, muito importante. Que vai acontecer, né? Que eu acredito, eu não curto esse lance assim de gurus, né? Que pregam que existe uma verdade absoluta para um negócio, e não é assim, né? Com cada pessoa vai ter para cada pessoa vai ter um significado diferente. Então a gente só. E isso é um aprendizado, porque a gente é tão bombardeado com essas informações de que existe a receita da produtividade, a receita do sucesso, a fórmula mágica para tudo, Para porque achar o isso, teu as pessoas, propósito. as pessoas, isso vende, né? Essa fórmula mágica, ela vende. Então as pessoas ficam aí distribuindo fórmula mágica para tudo que é lado. E aí a gente acaba internalizando que existe e na expectativa de que vai existir uma fórmula mágica. E na verdade não vai, né? A partir do momento que você se conscientiza de que, ok, cada um tem a sua forma e o seu jeito, é libertador, assim, você começar a fazer as coisas do teu próprio jeito, claro, que com embasamento, com informações que você foi absorvendo, mas entendendo que para você talvez não funcione exatamente daquela forma, e você vai ter que achar a tua, né? Então, isso eu acho que é muito libertador, né? E tu só vai saber testando, né? Não existe Só. no campo do achismo, tu não tem como saber se de fato é. Então, assim, tu pode ter um monte de informação de fora. Eu e a Elisinha, a gente pode falar um monte de coisa. Tu só vai saber testando. Opa, peraí, ó, a Tice falou tal coisa. Deixa eu testar para ver se isso aplica para mim. Ah, não funcionou. Tá tudo bem, entendeu? Por exemplo, os gurus de produtividade falam para utilizar Bullet Journal, porque é a melhor ferramenta de produtividade. Eu testei. Comigo não funciona. Eu não tenho essa pegada de Bullet Journal. Ok, tá tudo bem, eu não sou melhor ou pior que isso, porque eu não tenho muita paciência para ficar decorando Bullet Journal, entendeu? Mas eu tive que testar. Tá ali o meu bujo maravilhoso, pegando pó no meio dos cadernos. Mas eu testei. Porque não adianta eu ficar dizendo que, porque tu vê, quem sabe. Não, eu fui lá, eu fiz. Testei durante 3 meses, como me pediram. Não gostei? Pronto, beleza? Entendeu? Próxima Não. ferramenta, essa não Exatamente, funciona, vou né? voltar pro meu planner maravilhoso, que aquele lá funciona. Então tá tudo bem, não tem que ficar te cobrando e nem achando que, ai meu Deus do céu, porque agora eu não funciono assim. Funciona do teu jeito, respeita o teu jeito, olha para ti, lidera primeiro a ti, para depois receber informação de fora, para tu saber o que para ti é válido e o que para ti não é. E tá tudo bem, te respeita, né? Aceita o jeitinho que tu é, porque tu é única. Eu digo sempre, os outros já Uhum. existem, gata. Vai fazer o que é melhor para ti. É, Egoísmo às é, vezes é bom. se for cópia, é plágio, né? Então, seja Exatamente. original, né? Exato. E nós já estamos falando há 1 hora e
O tio Marquinhos já está me avisando que a live está É hora terminando. de dar tchau. Exatamente. E às vezes ele nem deixa eu dar tchau, porque ele simplesmente faz assim, ó. Deu 18 Pum. segundos e acabou, entendeu? Ele não é aquela pessoa que me avisa com antecedência, tipo uns 2 minutos para eu conseguir preparar a pessoa para dar tchau. Não, ele só vem assim, ó. Começou aqui, ó, 22 segundos. Muito Beijos. obrigada pelo Obrigada, Tice. papo maravilhoso. Eu adorei te ter aqui, de Adorei verdade. também. Vamos, Muito, muito, vamos muito repetir a obrigada. dose, então. Claro, com certeza. Mas não tenho dúvida disso, tá? Foi um prazer te receber aqui. Ó, vai desligar? Pessoal, Beijo, obrigado beijo. pela parceria.